Opa, chegou a nossa querida Carol. Oi, estão me ouvindo direitinho? A imagem está boa? A imagem tá boa, tá linda, com um sorriso maravilhoso. E ó, hoje nós temos direito a um brinde. Opa! Que maravilha, porque falar de assuntos assim polêmicos, difíceis, também pede um brinde. Aliás, nós temos sempre que brindar, né? Tudo na vida, sejam as situações fáceis, as difíceis. E eu estava dizendo aqui, Carol, que eu tenho por natureza gostar desses assuntos polêmicos, porque eu acho que a gente cresce muito com as reflexões e a gente vai estudar e vai procurar saber um pouquinho mais. Sim. Não é E hoje mesmo? refletir, né? Não Refletir. Bom, e eu vou me apresentar, né? Vou fazer minha breve apresentação, porque a apresentação da Carol é um pouquinho mais extensa. Eu vou pedir para ela mesma se apresentar. E a Carol é uma pessoa querida, né? É uma amiga de vida, de alma, de coração, com quem eu aprendo muito todos os dias. Sou muito grata a Deus por ter você na minha vida, por esse encontro de almas. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Joyce Lima, sou ginecologista e sexóloga, sou terapeuta cognitiva sexual, estou terminando uma pós em terapia cognitiva sexual, adoro estudar sexualidade, cada dia tenho convivido mais com psicólogos e menos com médicos, mas tenho aprendido muito e sido muito acolhida pelas psis, né? E acho que isso tem me permitido um crescimento pessoal, profissional muito grande, que se reflete nos meus atendimentos e no carinho que eu tenho tido com as minhas pacientes. E eu te agradeço muito, né, por ter aceito esse convite, por estar aqui hoje para a gente falar desse tema, que até foi ideia sua, e eu acolhi de pronto, porque eu acho que vale a pena a gente refletir, né, sobre infidelidade. Vou Não, eu deixar agradeço, eu apresentar. né? Agradeço, peço desculpa pela demora, mas eu realmente, né? A pandemia me trouxe diversas atribuições aí, né? Não só profissional. Então, agora que eu estou conseguindo entrar online, e é um prazer estar aqui, né, com você. Esse tema que a gente vai conversar, eu estava relembrando ele hoje, né? Que eu até te falei que foi tema do meu primeiro trabalho, minha primeira formação. Vou falar da minha formação primeiro, então, para quem não me conhece, eu sou Carolina Freitas, Carol. Eu sou psicóloga clínica, sou mestre em psicologia, sou sexóloga, especialista em educação sexual, terapeuta cognitiva sexual e psicopedagoga. Hoje eu atuo também enquanto supervisora clínica e professora de pós-graduação. Estou como delegada estadual da SBRASH, aqui no estado de Goiás, Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Quem não conhece, vai lá, dá uma espiadinha, né? @SBRASH oficial, se eu não me engano, é esse o Instagram. Sou colaboradora do portal Sexo Sem Dúvida, né? Um portal muito bacana que a gente tem, que lá tem vários textos, várias informações e atendimentos também que são feitos online. A gente está desde 2013, né? Com o portal aí em funcionamento, então já tem também um tempinho. O que mais que eu estou hoje? Estou como membro da Comissão Especial de Direitos Humanos do Conselho, né, de Psicologia, e meu xodó, né, que é o programa Florescer, que eu sou coordenadora e idealizadora junto ao psicólogo Marcelo Assis, que é um núcleo de atendimento, capacitação, supervisão, né, nessa área, nessa temática de gênero e sexualidade humana. Acho que eu me apresentei. Tá vendo? Falei que a apresentação era extensa, que a Carol tem um trabalho muito bonito. E fica o convite para quem quiser participar do programa Florescer. O programa Florescer tem grupos de estudo em sexualidade maravilhosos, as discussões muito bem conduzidas pelo Marcela, Carol e as meninas também, né?
Ana Um Paula, segundo. Jéssicas, Débora. Cine Debate, né? Que a gente Cine teve. Debate, foi maravilhoso. Teve um. Ontem, E assim, muito. quem quiser participar, é só entrar no site programaflorescer.com.br, conhecer nosso trabalho. E em agosto teremos, né? Teremos, estamos de Então, férias agora. então, o tema que a gente tem em assunto, né? Isso mesmo. Carol, e como a gente estava conversando mais cedo, eu fiquei pensando, vai ter muita gente que vai aparecer por aqui hoje para saber, né, se a gente é contra ou a favor da infidelidade. Porque a gente escuta muito isso quando traz o assunto. E aí, você é contra ou a favor? E eu quero dizer para quem está aqui que eu e Carol não estamos aqui hoje nem para condenar ninguém, nem para absolver ninguém. Estamos aqui para juntos refletirmos sobre esse assunto que muita gente tenta enxergar de uma forma dolorida, mas de uma forma simples, com motivos ali como se tivessem motivos simplificados. E, na verdade, o assunto é bem mais complexo. E é isso que a gente quer trazer para vocês hoje, essa visão mais ampla do que envolve as questões de infidelidade. E eu começo, como diz o Rodrigo, fazendo umas provocações para Carol. Eu estou aprendendo com o Rodrigo. Primeira pergunta para você hoje, Carol. E aqui, até assim, vou até adiantar um pouquinho algumas coisas que a gente vai falar sobre o que é traição, o que leva uma pessoa a trair, se quem ama trai, os tipos de traição. Então, são muitos assuntos para a gente conversar hoje dentro desse tema. E eu quero começar te perguntando o que é traição. Esse conceito mudou no decorrer da história, ele vem sofrendo mudanças. E queria que você falasse, então, um pouquinho sobre isso. Tá bom. Então, vamos lá. A traição, a infidelidade, né? Ela tem conceitos culturais, sociais, né? Algumas definições, e tem definições pessoais. Eu vou começar pela definição histórica que a gente tem, porque aí fica, a gente amplia e depois vai afunilando para os casais, para as relações. O que acontece, gente? A infidelidade, ela nasce junto com a monogamia, e a monogamia nasce junto com o amor romântico, né? Então, essa ideia de fusão, de pertencer apenas um ao outro, né? Eu digo um ao outro até porque aí a gente tem a heteronormatividade, né? Que esse casal tem de ser um homem e uma mulher, que eles vão se encontrar como magia. Você tem que acertar, né? Porque você só pode amar uma pessoa e vão ser felizes para sempre. E nesse momento em que você encontra essa pessoa amada, você e essa pessoa não podem mais amar nem desejar mais ninguém. Aí se estabeleceu a definição de infidelidade, que surge também, não só essa infidelidade conjugal, aí que entra, né, a definição pessoal, porque aí tem gente que acha que só olhar, tem gente que acha que se tiver relação sexual, tem gente que acha, né, que se conversar ou se beijar, aí cada casal, cada pessoa, na verdade, vai ter aí a sua definição. Mas a infidelidade mesmo, ela surge nesse contexto sócio-histórico aí, até por uma questão político-econômica. Por quê? É um conceito que veio primeiro, quem seria infiel seria a mulher, caso ela se envolvesse com outro homem, e este homem não saberia se o filho era dele ou dela. Dele ou dela com outro homem. Né? Então, tem esse estabelecimento aí econômico, onde surge aí também com o amor romântico. E aí abre até um parênteses para a gente falar do que é cobrado do homem e da mulher, em termos de fidelidade. Porque que é muito diferente, né? Diferente. A gente começa a falar da infidelidade feminina de uns tempos para cá. Na verdade, sempre existiu, bem como a masculina, mas o adultério existia, né, no Código Civil, se eu não estiver falando errado, né, juridicamente, existia apenas para a mulher. A mulher, sendo adúltera, ela perdia tudo no casamento, inclusive a prole. Não tinha direito nem aos filhos.
Não, não tinha direito nem aos filhos. E ao homem isso era permitido, e é permitido até hoje, né? Que tinha a mulher de casa, a mulher da rua. Aí entra a santa e a puta, né? Que isso, essa divisão sempre existiu desde lá de trás. E isso está colado na gente até hoje. Só que como o amor romântico vem sofrendo esse declínio, essa definição de infidelidade vem sofrendo também uma modificação aí junto. E como a gente está em momento de mudanças, é mais uma mudança em que a gente está participando, né? Aí quando chega no consultório, aí vem sofrimento ou vem as pessoas querendo abrir a relação. Né? Que são outros momentos aí que abrindo a relação, que nada mais é do que o declínio, né, desse amor romântico, abrindo essa relação, o tema infidelidade, ele vai sumindo aí também de dentro dessa relação. E isso aparece a partir do momento que tem essa tomada de consciência, esses questionamentos, porque até então a gente tinha tudo isso como verdades, não é mesmo, Carol? E são construções históricas, como você disse, e que privilegiam o homem nessa cultura, né? Que a gente vive numa cultura que ela é machista e que quando a gente fala em machista, a gente fala, na verdade, ninguém leva vantagem. Muitas vezes a gente fica com aquela ideia de que os homens levam vantagem nessa cultura machista, mas eles também, em alguns momentos, eles são penalizados, são cobrados. Então, é bom a gente ter na cabeça que essa cultura machista, ela não beneficia ninguém. E quando a gente vai estudar a história e ver essa questão da sexualidade, né, no decorrer dos séculos, muitas vezes a gente até fica meio revoltado, né? Eu falo assim, às vezes eu vou ler e falo, gente, não era dada importância nenhuma ao prazer feminino. Eu gosto até de contar uma história, né, que eles ficavam tentando entender para que servia o orgasmo. E que função teria o orgasmo para a mulher, porque a mulher não tinha direito ao prazer, só os homens, e por isso era autorizado aos homens terem esses relacionamentos extraconjugais, é como se eles tivessem uma energia sexual muito maior do que a nossa e tivessem que descarregar essa energia. Só que, como você disse, a mulher, a mãe, tinha muito essa imagem, né, de Nossa Senhora, da pura, da santa. Então, essa mulher não podia se permitir ser um ser sexual. E por isso esses homens eram autorizados a buscar as questões sexuais, a se satisfazerem com as mulheres na rua, né? Com as mulheres nos prostíbulos, né? E, inclusive, do ponto de vista religioso, existia um entendimento que isso era normal. Enquanto as mulheres, elas se dedicavam aos filhos e aos trabalhos do lar. Mas a gente sabe... definidas ali, né? Que não trazia até então. Claro que deveria existir ali sofrimento também, mas como não tinha compreensão de sexualidade feminina que a gente tem hoje, de prazer, de novas formas de amar, então ele se manteve por um tempo. O próprio, né, determinismo biológico e as teorias de que o homem expele mais, né, o esperma, então é mais do que um óvulo, o espermatozoide é um monte, o óvulo é um só, então que ele tem mais necessidade. Tem diversas teorias assim absurdas para poder justificar um comportamento masculino, né? Que ali é como se desse mais vantagem para esse homem. Ele tem direito ao prazer e ele tem direito a quantas mulheres eles quiserem, né? Que é o que a gente vê no machismo tóxico, a masculinidade tóxica, desculpa, que o machismo está começando a ser quebrado porque muitos homens não querem participar dessa forma, né, de relacionamentos nesse formato. E é interessante. Então, é junto, né? Eu estava pensando uma coisa aqui, porque a Clarissa até, eu vou emendar no comentário aqui da Clarissa, quando a gente vê até, né, biblicamente, fala em adultério feminino, as mulheres eram apedrejadas, e a gente não escuta falar em nenhuma punição para os homens, porque isso era permitido, era validado pelas questões, né, dentro das questões religiosas. E a Clarissa colocou aqui, Eva tentou Adão. Então, a mulher é vista, né, como
pecaminosa, né? Como essa tentação, como um ser perigoso. Quando chega no consultório uma situação de infidelidade, geralmente, num casal heterossexual, a mulher quer brigar com a outra mulher que se envolveu com o marido. Isso, como se Resolver ela fosse culpada. sim, como se a outra mulher estivesse trazendo, né, a maçã, o fruto proibido e atrapalhando o relacionamento. A gente mantém isso hoje. É. E foi muito interessante o que você falou, né? Que traição tem essas questões também individuais. E quando a gente começa a questionar, e até foi uma das nossas perguntas, porque antes se relacionava muito a traição com a questão sexual. E hoje a gente sabe que esses conceitos são diferentes e vai variar, né, de pessoa para pessoa. Como você disse, pode ser um olhar, pode ser só uma conversa mais íntima, né? Então, é muito importante. E aí passa pela questão dos contratos que cada casal tem. E esses contratos, eu quero que você fale um pouquinho deles, e alguém até colocou aqui, traição entre casamento entre mulheres. O que a gente está falando aqui vale, a gente falou aí da masculinidade tóxica, do machismo, mas na verdade a traição abrange todo mundo, os casais hétero, homo, o poliamor, por causa justamente dessa criação desses contratos que seria tão importante estabelecer. O que são esses contratos? A gente está falando de infidelidade nas relações, né? Eu trouxe um pouco mais a heterossexual por conta da normatividade, né? Essa estrutura que a gente tem, mas assim, em todas as relações realmente acontece. No poliamor, ali já tem uma nova definição de fidelidade, de ciúmes, então isso já tem um outro contorno, né? Mas nas relações homoafetivas também acontece, né? Então, quando a gente estiver falando, a gente está falando de todo mundo, tá? Das diversidades aí, que é o que acontece aí na infidelidade. E o que a gente está falando do contrato? A gente também parte do princípio que a gente começou a se relacionar com alguém, a partir do momento em que eu tô com essa pessoa, virou exclusivo. Que é o ideal do amor romântico. É o ideal do amor romântico. Eu achei o amor da minha vida e como prova de amor, essa pessoa vai ser fiel a mim eternamente. Então, isso não é conversado nas relações, né? Do que vale para mim, o que vale para você, como que a gente vai lidar, né, com desejos, porque, na verdade, quando a gente fala de infidelidades, a gente está falando de desejos, só que no ideal do amor romântico, a pessoa que está comigo só vai me desejar, não vai desejar mais ninguém. E a gente sabe que isso não é o que acontece, né? Até porque o desejo é uma coisa que você não controla, né? Esse sentimento, essa atração pela outra pessoa. Você tem controle sobre o que fazer com isso. Se você vai ter, né, uma tomada de atitude ou se você vai ignorar isso. Mas o desejo, ele é uma coisa muito espontânea. E pode ser por qualquer pessoa. Sim, ele acontece da mesma forma que aconteceu quando você se apaixonou pela pessoa que você está. Aí sim, você vai resolver o que você vai fazer com esse novo desejo. Numa relação monogâmica, nessa estrutura do amor romântico, isso não é nem cogitado. Você não pode desejar ninguém além daquela pessoa que está com você. E aí rolar a prova de amor. E aí eu penso, Carol, muito pensadoras. Na verdade, em muitos momentos acaba aparecendo uma certa, assim, eu vou usar uma palavra mais forte, uma certa hipocrisia, né? Sim. E por isso a gente vê, né? Até a questão, assim, a gente falando de infidelidade, é um assunto altamente condenado. Se nós fizermos aí, né? E tem pesquisas que, quando se pergunta se as pessoas são a favor ou contra, a maioria das pessoas falam que são contra. Só que nós temos altos índices de infidelidade. Então, é uma coisa bem contraditória. Porque, né, tem trabalhos que falam que em torno de 50% a 60% das mulheres traem
e 60% a 70% dos homens. Não sei se são esses os dados que você tem, mas muda um pouquinho, tem alguns que falam um pouco menos, e o que eu vi, né, assim, que fala mais em mais de um estudo, seria mais ou menos isso. E você vê que os dados recentes, homem e mulher, já estão ali equiparando, né? Próximos nessa porcentagem. Por quê? Isso. Porque as mulheres também têm desejos. Sim. Então, a gente tem que pensar em conversar sobre esses desejos, né? Por quê? O que acontece? Muitas vezes também o que chega no consultório, a pessoa que foi traída, ela já traiu. Aí pode ser, né, onde você está trazendo a questão da hipocrisia. Eu quero segurar essa pessoa só comigo, mas eu mesmo traio essa pessoa. Isso acontecia muito, né, o homem para com a mulher. Hoje tem também a mulher para com este homem. E nas relações afetivas também da mesma forma. Isso. Carol, então, é um conceito... pode falar. Eu ia complementar que é um conceito que está muito pregado na monogamia. Isso. Né? Tem algum... As pessoas, né, geralmente me perguntam, Carol, você briga muito com a monogamia. Não é que eu brigo com a monogamia, é porque a monogamia vem como taxativa, todo mundo tem que ser assim. As pessoas estão em sofrimento, porque no consultório eu lido com sofrimento, a gente lida com sofrimento no consultório, nos relacionamentos, nos casais que a gente recebe, ou nos individuais, né? Esse sofrimento é o que me preocupa. E a monogamia, essa questão da monogamia ser obrigatória. Tem gente que é monogâmico? Sim. Sim, claro. E isso tá tudo bem, né? A questão é quem não é monogâmico, quem sofre muito com a questão da infidelidade, que são essas pessoas que estão redefinindo esses conceitos. Então, também não é criação nossa, é o que chega para a gente ali no consultório. Então, se for realmente uma decisão da pessoa, um combinado validado ali dentro da relação, né? Porque se fosse mais ou menos validado, a gente também já desconfia, né? Se faz ou vale para um, mas não vale para outro, aí também a relação dá uma desandada, e em algum momento alguém vai sofrer. E o sofrimento é bem doído para quem realmente acreditou, né, naquele conto de fadas, e a traição machuca. Isso. Né? Tanto é que no consultório hoje a gente lida, inclusive, dependendo da situação, algumas pessoas que procuram a terapia por conta de infidelidades, um transtorno de estresse pós-traumático. Quebra de identidade, é uma quebra de confiança, e é um trabalho que a gente faz que é dolorido e é demorado, porque é uma questão de vida, né? Então, é muito sério. Certo. Isso é sério neste sentido aí. Nesse sentido, né? E o significado que tem para cada um a traição. Acho que isso é muito variável. Porque até a gente vê casais em que muitas vezes eu já ouvi fala assim, não, ele pode até ter um relacionamento fora, desde que não se envolva afetivamente. Enquanto tem outras pessoas que falam assim, não, ele pode até, né, ter uma queda, um interesse, né, pela colega de trabalho, mas se não rolar sexo, tudo bem. Então, para ver como o assunto é complexo. E até na hora de fazer as pesquisas, Carol, como saber quantas pessoas foram traídas, quantas pessoas traíram, porque vai depender desse conceito, o que cada um considera como traição. Isso... Que definição a pessoa está respondendo nessa pesquisa. E é bem interessante essa questão que a pessoa fala, não, pode se envolver sexualmente, mas afetivamente não. A gente não controla, é sempre um risco. O envolvimento emocional pode levar ao sexual, e as pessoas muitas vezes, né, mesmo
tem alguns que contratam garotas de programa, ou mesmo mulheres contratam garotos de programa, ou que sejam os casais homoafetivos, de repente estão junto com outra pessoa, seja de que sexo for, né? Com a orientação ali sexual. E a gente vê que existe todas essas questões que muitas vezes falam, não, foi só sexual. E de repente tem mesmo acaba tendo um envolvimento emocional. Então uma coisa anda muito próxima da outra. E na verdade a gente não tem esse controle, né? Esse limite. A gente tem que começar a entender que a gente tem controle da gente. A única pessoa que controla é a gente mesmo. Nossos comportamentos, né? A gente pode regular nossas emoções. Então, esse controle a gente tem. Então, como é que eu vou estabelecer que tipo de relacionamento eu quero e como é que eu vou estabelecer esse relacionamento com a outra pessoa? E não partir do princípio que só existe este formato único e que a partir do momento que a gente ficou juntos, que estamos juntos ou juntas, agora é exclusivo. Uhum. Precisa conversar um pouco mais sobre esse contrato, não deixar ele implícito. E as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Outra coisa é que o contrato pode mudar no decorrer do tempo. O relacionamento, muitas vezes tem que rever um contrato. Sim. Relacionamentos longos, né? Esses contratos, eles são revistos ou deveriam ser revistos. Eu costumo falar que data de aniversário de casamento, né? São datas boas para a gente rever nossos acordos. E... Se esse último ano do nosso casamento foi bom, o que a gente pode melhorar? Esse último ano do nosso namoro, o que teve de ruim? O que te incomodou? Muito importante. Porque ciclos de vida, a gente vai mudando, a gente vai aprendendo. E a gente vai esbarrando com outras pessoas no mundo e desejos podem acontecer. Isso. E, Carol, essas mudanças no decorrer, né, dos relacionamentos e até a mudança assim, no decorrer da história, eu até gosto muito do que a Esther Perel fala, da nova vergonha. Porque antes, assim que surgiu a lei do divórcio, as mulheres que se separavam, porque antes elas tinham que viver, mesmo que infelizes, para o resto da vida com aquela pessoa, até porque os casamentos eles não eram baseados na questão do amor e do sentimento, eles tinham outros interesses por trás, né? Então, a mulher que resolvia se separar, ela era mal vista. Era um absurdo ela não querer continuar naquele relacionamento até que a morte os separe. E hoje a gente vive o inverso. Quando uma pessoa é traída, seja homem ou mulher, e ela quer continuar esse relacionamento, ela se dispõe a continuar ali esse relacionamento, ela é mal vista, porque a sociedade cobra muito, né? O chifrudo, o corno, e como as pessoas condenam quem resolve, né, dar uma chance. Eu nem digo uma chance para outra pessoa, uma chance para esse relacionamento. Porque todo mundo tem a liberdade, né? Há uma desistência muito rápida, né, nos relacionamentos hoje. Fez alguma coisa que eu não quis, separa e arruma uma outra pessoa. Mas numa construção em que você quer fazer com que o relacionamento dê certo, a gente precisa rever esses valores, né, que foram trazidos cada um ali da sua realidade, né, da sua educação, e revendo à medida que esse relacionamento vai caminhando para frente. Eu já vi, por exemplo, no consultório, infidelidades melhorar muito os casamentos. Também já vi. Parece loucura, né? Mas às vezes... O que realmente acontece? Com essa situação, esse casal começa a conversar. E a partir do momento que esse casal começa a conversar, eles começam a criar esses, né, acordos que a gente está falando, só que eles começam a falar sobre sentimentos e eles começam a criar uma nova intimidade.
momento que a gente cria uma intimidade diferenciada, a gente consegue recuperar a confiança e reorganizar esse casamento. Vai ser o mesmo casamento? Não, nem pode. Né? É um Não novo são mais... casamento. É um novo casamento. E, na verdade, a gente não deveria ter essa expectativa, né? Muita gente, meu marido, minha esposa não é mais a mesma pessoa. Que bom! Casaram, vocês tinham, né, tantos anos e estavam em determinadas circunstâncias, ciclo de vida ali. E hoje são outras pessoas. Então, a gente tem que crescer junto, acompanhar todo esse movimento do ciclo da vida e ir crescendo. Isso é muito interessante, né? Perceber isso, que as Sim. mudanças acontecem. Bom, Aí a gente está no tipo de traição, né? Porque quando entra no tipo de traição de sacanagem mesmo, né? Tem muita. Não tem outra expressão, né? Tem muita filha da putagem também aí, em que as pessoas sofrem bastante, aí já não dá para a gente recuperar, né? A mais gente vai difícil. recuperar. Então a gente tem que ver com qual casal a gente está lidando, qual é a expectativa desse casal, qual é o vínculo desse casal, qual o projeto de vida desse casal, que dá para reorganizar. Dá para reorganizar. Como Uhum. dá os relacionamentos que existem, os relacionamentos abertos, serem muito bem vividos, muito bem organizados. Né? Porque muita gente pensa, relacionamento aberto é uma bagunça. Na verdade, é muito mais bem organizado do que o tradicional. Porque Uhum. ele é conversado. O relacionamento aberto é conversado. Conversado e tem esse contrato. Sim, ele foi conversado. E esse contrato que a gente diz, ele está sempre revisto. Né? Isso. Carol, o Marcelo colocou aqui uma pergunta, eu acho que cabe bem nesse momento. Ó, fiquei Tá. aqui pensando, pois são tantas formas de traição, e a gente depois até vai comentar um pouquinho aí, né, sobre o que essas formas de traição, que às vezes caímos no pensamento que é apenas a traição afetivo-romântica sexual que é motivo para términos de relacionamento. E como as outras traições podem influenciar o término do relacionamento. Eu vou até pedir licença para falar um pouquinho aqui, né, sobre esses tipos de traição. Que até foi uma coisa que eu aprendi com o Rodrigo na live dele, muito legal a gente saber que tem vários tipos de traição e que muitas vezes as pessoas já estão num relacionamento que ele está dando uma esfriada, né? Permeado por esses tipos de traição e as pessoas não estão nem percebendo. Então, o primeiro seria o comprometimento condicional. A pessoa não está inteira nesse relacionamento, ele sempre tem uma condição. Eu te amo, mas eu gosto da parte boa, né? Eu não aceito seus defeitos, eu não aceito determinadas situações. Um outro tipo seria a intimidade sem sexo. Então, tem algumas pessoas que elas têm um relacionamento muito íntimo com outros de fora, não tem sexo, mas existe inclusive desejo. Muitas vezes, né? Tem até encontros com essa pessoa e sem sexo, e por isso ela fala: não, não tem sexo, não é traição. Mas existem outros fatores aí por trás. As mentiras também podem ser vistas como uma forma de traição. Aliança contra o parceiro pode se unir com a mãe, a irmã, para poder falar mal desse parceiro, para poder enxergar os defeitos. A ausência ou frieza, essa pessoa muitas vezes abandona o parceiro ou a parceira e acaba vivendo uma indiferença, também seria uma forma de traição mais velada. A perda do interesse sexual, mas sem a intenção de buscar alguma ajuda, ou buscar, né, alguma solução, porque a gente sabe que isso no decorrer do relacionamento pode até dar uma diminuída, não é regra, eu gosto de dizer que não é regra, mas pode. O desrespeito, quando a pessoa já não se preocupa em ser gentil mais com o outro, às vezes é grosseiro, também é uma forma de traição.
O egoísmo, aquelas pessoas que só pensam nelas mesmas. A injustiça, quando a divisão, muitas vezes, de tarefas é diferente, né? A omissão de questões financeiras e o rompimento das promessas. Quando a pessoa muda tudo ali, né? Como a gente falou desse contrato, mas não avisa para o outro. Então, esse rompimento dessas promessas. E aí, as implícitas, as explícitas, tudo isso seria, né, uma forma de traição. E uma outra forma seria o que a gente vai comentar também um pouquinho, né, da traição virtual. Mas vou deixar você responder aí para o Rodrigo, né? Como que essas formas de traição elas podem influenciar ou ser um termômetro para esse relacionamento? Tem gente, Marcelo, um brinde para você, tá bom? Eu vi Oh! eu já não falar oi com o Cândido, ele vai brigar comigo de novo. Cândido, eu te vi. Um golinho pra... Gente, eu não fico prestando atenção, lendo e vendo. Fique tranquila, eu vou prestar atenção aqui. A gente está falando aqui de um pouco mais, né, da infidelidade conjugal, afetivo, sexual, né? Mas dentro dessa conjugalidade existem realmente outras formas de traição. A indiferença, né? É uma falta de respeito. O contrato, o acordo ser quebrado unilateralmente, né, por uma das partes aí, sem ter um aviso prévio. Às vezes as famílias aí interferindo de alguma forma que prejudique esse relacionamento. A questão financeira, né, o financeiro é uma questão de poder aí. Então, também dificulta e favorece o que a gente está chamando aí de deslealdade, né? Eu vou colocar aí como deslealdade, porque essa deslealdade nas relações, elas vão chegar, né, nesse aspecto afetivo sexual também, né? Então, tudo caminha junto e vai chegar no afetivo sexual, vai. Por quê? Porque entra ali, quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, a gente tem expectativas, não tem como não ter expectativas, né? A gente tem que diminuir essas expectativas e torná-las mais reais e não baseada no contos de fadas, né? Mas a gente tem ali uma expectativa de relacionamento baseado em quê? No que eu acredito de como é estar com outra pessoa. Isso vem da onde? Isso vem da infância. Uhum. Né? A primeira triangulação nossa, se as minhas queridas psicanalistas estiverem, elas vão ficar orgulhosas de mim. Essa primeira relação nossa, essa primeira triangulação, né, vem ali já no nascimento, na gestação. Porque tem um casal e entra uma terceira pessoa neste casal. Então, ali já estabelece a primeira triangulação. E o que essa criança faz? Essa criança busca constantemente pertencer. Pertencer a essa família. Vem o que? O desejo de ser desejado. E é essa forma de ser desejado, essa forma, né, do apego que eu aprendo, de ser afetivo, é o que eu trago para as minhas relações. Que faz parte dessa expectativa do que eu trago ali para as minhas relações. Então, tem a parte minha nessa relação. E o que acontece nesse amor romântico? Eu não lido com a pessoa real, eu lido com a pessoa que eu imaginei. Idealizada. Exatamente. Eu idealizo essa pessoa e ainda quero que essa pessoa atenda as minhas expectativas sem ela nem saber quais são as minhas expectativas. Pior é isso, que a gente Olha nem fala quais são as expectativas. Como que o outro vai adivinhar e caber nesse modelo que a gente cria? E se a gente... Aí é que entra a importância da autonomia feminina. Porque eu, enquanto mulher, eu sabendo o que eu quero, o que eu gosto, como é que eu quero viver a minha vida, eu consigo dividir isso com a minha parceria.
Eu digo mais eu enquanto mulher, porque nossa educação, a educação de mulheres ainda é muito diferente da educação, né, dos Dos homens. homens. Isso. Então, tem muitos homens hoje também que chegam para a gente no consultório que têm essa mesma dificuldade de intimidade, de relacionamento, de se colocar ali na relação. Na relação. Né? Então, a Carol, gente tem que entender quem eu sou. entender tudo isso. É. Tem que entender isso. Tem uma outra questão aqui que eu acho que vai ser legal para a gente discutir. Até vamos entrar assim, acaba entrando nessa pergunta, né? De será que quem ama trai? Será que o coração das pessoas cabe mais de um ou não? Que é uma questão assim polêmica. Colocou aqui para nós, né? Eu não sei se pode falar o nome, tem gente que gosta, não vou falar aqui. Não concordo com traição. As pessoas têm que serem livres, embora casadas. Se não estiver bom juntos, melhor a sinceridade em desfazer o casamento, sem acabar com o relacionamento. Sim. Esse desfazer o casamento sem acabar, né, com um relacionamento, principalmente quando tem filhos envolvidos, né? Então, a sinceridade e esse estabelecer, só que até para eu acabar um casamento, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Faz que vão e voltam, termina e volta, separa a casa de novo, né? Aí é porque não tem isso bem estabelecido. E, gente, nessa questão de traição, como é que é? Traição é amor? Traição, qual foi a pergunta Se aí primeiro? traição é falta de amor. Se quem ama, trai. Foi uma pergunta até que a gente recebeu lá nas nossas enquetes. Quem ama, trai? Trai. Traição tem a ver com falta de amor? De amor. Né? Aí a gente entra nas provas de amor e são sentimentos diferentes. Lealdade é diferente de amor. Eles podem caminhar juntos? Podem. Né? Só que é a expectativa que a gente tem de amor, como se o amor fosse suprir todas as outras necessidades de sentimento que a gente tem. Amor é um dos sentimentos que a gente vive. A pessoa pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Pode. Né? Igual a Jéssica coloca, a gente pode, tem vários filhos, a gente pode amar mais de um filho? Pode. A gente pode amar todos os filhos? Pode. A gente ama de forma igual todos os filhos? Não, não ama, mas ama a todos. Aí a gente tem mania de colocar em escala, né? Ama mais, ama menos. Não existe, gente. É amor e ponto. Então a gente pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Pode. Eu consigo conviver com mais de um amor ao mesmo tempo? Aí Algumas é que pessoas sim, outras não. Outras não vão conseguir. Né? Porque tem que lidar com algumas questões de educação, de moral, questão social, e outras porque não conseguem lidar com mais, né? De uma pessoa. Não deve ser fácil, gente, ter duas, três pessoas ali dentro da casa. Quem, né, está num relacionamento no casamento, imagina ali, mais uma pessoa para negociar, mais outra pessoa ali para poder organizar. Dentro do que a gente aprendeu de forma, né, dentro da sexualidade, dentro da educação sexual que a gente recebeu, a gente veio colado junto o amor romântico. Então, a gente tem que ir revendo esses conceitos. Então, não é fácil. Mas pode ser bacana se eu conseguir, né, desfazer esses laços e seguir de uma maneira livre. Ou até mesmo eu ser uma pessoa livre dentro do meu casamento. Dentro do seu casamento, que é possível. Dentro do meu casamento monogâmico, eu posso ser uma pessoa livre? Posso. Sim. Desde que eu tenha autonomia para isso. Autonomia. Eu tenho que saber quem eu sou, né? O que eu quero da minha vida. Tá? Dá. Agora, porque eu amo, eu não vou ficar com uma outra pessoa? Não. Fidelidade não é prova de amor. Não é, realmente. Carol, algumas subindo aí, acho que o povo deu
extremidinha, né, gente? Porque Tá todo mundo reflexivo. E já que a gente falou, né, que não é falta de amor. E aí as pessoas se perguntam, mas o que leva alguém a trair? O que seriam, né? Quais seriam esses motivos? Se a gente pode falar em motivos, né? a gente não tem assim, né? A gente não tem assim, esses motivos vão levar. Mas a gente tem algumas razões que levaram pessoas a traírem, né? É porque às vezes para mim é difícil, porque esse conceito de infidelidade, de traição, eu já tenho ele um pouco mais desconstruído, Uhum. né? Profissional e pessoalmente também, que eu fui. Isso. Então, às vezes, quando está muito colado assim, ele realmente fica dificultoso, né? Porque o que as pessoas, qual a expectativa? Se fizer isso, aí vai acontecer a traição. Uhum. Não. Você pode ser a pessoa mais bacana, mais amada, e sua parceria pode se envolver com outra pessoa. Pode. Isso tem a ver com essa relação? Não. Porque o que, que acontece? A gente tem nossa vida pessoal, a gente tem nossa vida pública, privada e a secreta. A gente tem, todo mundo tem. Quem não tem, deveria ter. Porque é a parte em que só eu tenho acesso. E aqui a gente não está falando só de relacionamento, falando na vida secreta A secreta geral, é a vida, daquilo minha que é parte. seu, que você guarda para você. Porque o mito do amor romântico prega também que eu tenho que dividir tudo com a minha parceria, porque se eu esconder alguma coisa, eu já estou traindo. Mas eu não tenho que dividir tudo com a minha parceria. Tem coisa que é minha. Isso é muito importante. Assim, eu tenho um caso, esse caso está escondido dentro da minha vida secreta. Não, estou falando de mim, um pedaço meu que só pertence à minha pessoa. Por isso que eu digo que quem não tem deveria ter. Uhum. Porque é esse lugar que deveria ser o nosso refúgio. Uhum. Né? Esse que deveria ser o meu lugar de calmaria. Deixa eu ir ali pensar sozinha e voltar. Aí eu consigo trabalhar bacana na relação. Uhum. Se não, essa expectativa que tem que, né, contar tudo para o outro, que é outro mito do amor romântico. A gente está bem quebrando os mitos aqui Os também. mitos do amor romântico hoje. E acho que essa desconstrução do amor romântico não é desconstrução do amor, mas é dessa idealização que traz tanto sofrimento, que faz com que os relacionamentos se tornem tão pesados, tão cheios de conflitos, porque é justamente a frustração de todas essas idealizações que muitas vezes fazem com que esses relacionamentos não consigam sobreviver. Se a gente não quebra isso, aí fica naquela questão. Não, eu tenho que transar com ele hoje, porque se eu não transar, ele vai arrumar alguém na rua. Alguém na rua. Isso é extremamente comum. Eu, no consultório de ginecologia, escuto isso sempre. Mulheres com baixa de desejo e que, ao invés de tentarem trabalhar a questão do desejo, estão ali transando por obrigação para manter um casamento. Para manter um casamento. E isso sustenta, né? Sustenta a questão do machismo ali, de que o cara pode, então, sair, né? Se eu não fizer tudo que ele quer, ele pode sair. Uhum. Pode acontecer nas relações homoafetivas também, mas isso é bem marcado em algumas relações, numa grande maioria de relacionamentos heterossexuais pautados por esse machismo, esse amor romântico. E aí traz essa culpabilidade, né? Traz para si, não, doutor, a culpa é minha, porque eu não estava correspondendo, né, sexualmente. Essa questão sexual entra muito. E realmente a gente escuta sempre. E aí é interessante, assim, o que você falou, porque as pessoas precisam entender que é um processo, que muitas vezes é um processo do outro e que não tem a ver com o parceiro, parceira, com essa falta de amor, que não é uma questão de quem foi traído se sentir diminuído, porque muitas vezes a pessoa se sente diminuída, né? Mexe com a autoestima, e muitas vezes não é isso. De prova de amor. Se eu sou exclusiva, ele me ama ou ela me ama,
E isso está provado ali. Aí É. quando tem cura, é como se a pessoa perdesse a identidade. Não, eu não sou a pessoa mais importante na vida dessa pessoa com a qual eu me Uhum. relaciono. A É, gente tem que a gente vai ser prioridade em alguns momentos. isso. Não vai E- ser prioridade 100%. Bem, Uhum, não é prioridade 100% na vida da gente. uhum, Tem como, senão a gente não vive, não trabalha, não corre, né? Não toma vinho com as amigas, não faz mais nada, né? Porque é uma exclusividade que é muito complicada de ser mantida. É uhum. uma fusão que E ela essa dificulta. fusão é muito ruim. Sim, a Quando a fusão é pessoa, muito. eu acho que precisa preservar essa identidade, ser saudável. Muitas vezes é interpretado como egoísmo e, na verdade, não é um egoísmo. É importante para a saúde mesmo do relacionamento. Sim, Carol, tem mais perguntas aqui. Você lembrou mais alguma coisa aí para falar? Eu vou fazendo as perguntas e a gente vai. Até tem aqui, ó. Alguém, vou ler aqui as duas perguntas da Mariana. A primeira, a Mariana fez aqui um comentário. Acho que as mulheres hoje em dia permitem muita traição do marido no lar. Essa falta do apoio, digo, com os filhos, com as tarefas domésticas. Isso afeta demais a qualidade do relacionamento. Uma vez que dizemos não dou conta e não permito, o relacionamento muda. Esses conflitos, dessas divisões de tarefa que passa muito pelo machismo, tá? Estamos aqui de novo, né, nas questões do machismo, dos papéis sociais, o que é feminino, o que é masculino. Isso realmente traz muitos conflitos e traz. muitas vezes, né, desestabiliza os relacionamentos. E ela me traz uma palavra que é uma palavra assim muito usada e que faz parte da questão do controle que a gente não tem. A gente não permite nada. A gente não permite que o outro faça. Eu não tenho que dar permissão e nem tenho que ter permissão da outra pessoa num relacionamento. Nessas tarefas, esse dia a dia, se todo mundo mora nessa casa, todo mundo tem que cuidar dessa casa. Uhum. No momento que eu acho que eu vou controlar essa pessoa, aí fica bastante complicado. Eu vou dar um exemplo, né? A Carol bugando todo mundo. Eu vou dar um exemplo na intimidade que me veio agora nessa questão do controle. Eu acho que foi na parte de intimidade sexual, se eu não me engano, gente. Depois a gente pode mostrar qual é o livro. Em que fala justamente essa questão de controle de permissão. Aí ele fala o seguinte: se você quer ter o controle, então, se você acha que você tem um controle, né, da fantasia sexual da pessoa com a qual você está lá, ele fala, né, do seu marido. Então, pergunta: o que que você gostaria? Você gostaria que ele transasse com você pensando na outra, ou que ele transasse com a outra pensando em você? Bora tomar. Que perguntinha difícil. Vamos tomar mais vinho. Deixa o povo pensar, escrever aí as respostas, Carol. Porque é bem isso, a gente não permite, a gente não tem controle da fantasia da outra pessoa. A gente não tem controle da vida sexual da outra pessoa. Né? Eu acho que deu uma bugada geral porque fez. Parou de subir os comentários de Parou novo. de subir. Mas é isso que a gente quer mesmo, que as pessoas, né, quando a gente terminar a live, que elas façam essas reflexões, porque eu acho que é muito importante. Sim, que é Carol, bem. tá faltando aqui 5 minutos. Tá? Só 5 minutos. E tem um monte de perguntas. Eu acho que nós vamos ter que entrar de novo, amiga. Se o pessoal Tá, concordar, a gente entra um mas pouquinho de novo, né? E fica aí é, mais uns 20 minutinhos. Alguém sim. colocou aqui, questionou o casamento romântico. Eu queria até, porque quando a gente fala, né, que esse amor romântico, parece que a gente está aqui falando mal e colocando, né, o amor romântico lá no chão. E existe uma diferença entre ser romântico e o amor romântico, né? O que é o romantismo? Fala um pouquinho para nós, Carol. Né? Quando a gente está falando de amor romântico, a gente está falando dessa forma de amor que é pautada, né? A base é essa fusão,
de encontrar uma única pessoa, que seria, né, a metade da laranja, o príncipe ou a princesa encantada, que num passe de mágica desse tudo certo sempre e que a gente não sofresse nenhuma interferência do mundo ali. Né? Aí entra a questão da fidelidade, da monogamia, tudo aí nessa fusão. Né? Romântico, lembrem da fusão, de eu não ter a tá? E que não são pessoas inteiras, né? Por isso as metades. E quando a gente está falando de ser romântico, a gente está falando de cuidar e ser cuidado, de trazer para essa relação o que eu sei que essa pessoa gosta. Então, para eu saber o que essa pessoa gosta, seria bom eu saber o que eu gosto, né? Para eu poder mostrar para essa pessoa poder me agradar, e eu prestar atenção nessa pessoa para saber o que essa pessoa gosta. Então, né? Flores, chocolate, jantares, que para a gente, né, são o romantismo, a gente tem aí alguns sinalizadores, né, do que seria romântico. Isso é super bem-vindo. O romantismo é super bem-vindo. O amor é super bem-vindo, gente. É um sentimento nobre. Tem que prestar atenção como é que eu me comporto amorosamente. Se é de forma ou não. Tá? Isso mesmo, Carol. Carol, vou só ler aqui, porque quando eu finalizar, para a gente entrar de novo, e eu quero que você, né, quando a gente entrar de novo, fale um pouquinho desse sofrimento de quem é traído e até do sofrimento de quem trai, porque às vezes existe ali os arrependimentos. Então, a gente podia conversar um pouquinho sobre isso. Vou ler aqui, está faltando 2 minutos, mas aí deixa eu ler aqui. Ó. Alguém colocou, né? Eu tenho alguns comentários. Traição e infidelidade envolve mentira e deslealdade. Quem ama trai, a Rita respondeu. Uma relação não monogâmica é baseada em lealdade. Amor e sexo são coisas diferentes. A Thaline colocou sim, quem ama trai, porque podemos amar mais de uma pessoa. Deixa eu ver o que mais aqui. Amor carnal é diferente de amor materno. Não dá para comparar. Alguém colocou. Amor é amor. Que delícia de live. Obrigada. Mais difícil é lidar com a situação depois e voltar a confiar. Então, nós vamos falar desse depois, né? Como é que fica. Que mais? Fidelidade não é prova de amor. Assim como ciúme não é prova de amor. Ótimo. Ficar com outra pessoa, mesmo estando em um relacionamento, não é traição, se for conversado. Fidelidade é prova de respeito. Não quer dizer que a parceria te ame menos porque envolve outra pessoa. O que mais? Respeito é não mentir. Nossa, Carol, acho que não vou conseguir ler tudo. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, quem eu não li, por favor, mande, porque tem muita coisa aqui. E são 38 segundos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar e nós vamos voltar. E contamos com vocês aqui novamente. 1 minutinho só para eu gravar aqui a live. Nós já estamos voltando, porque tem muita coisa interessante aqui. E o tempo acaba sendo pouco mesmo. Ó, alguém pôs uma coisa interessante aqui. Eu vivi anos de estupro marital antes de me descobrir assexual. Olha só, Carol. Então, gente, vou encerrar e já já a gente volta, tá bom? Até já, Carol. Aí, Carol, que bom. O pessoal tá voltando. Tinha muitas perguntas ainda. Alguém falou sobre a questão de amor carnal ser diferente de amor materno. Com certeza. Né? Quando eu trouxe ali, eu trouxe enquanto analogia. Né? São amores diferentes. Então, a gente pode amar de várias formas, várias pessoas ao mesmo tempo. Existem vários tipos de amor. Né? Não que eu estivesse comparando o amor maternal com o amor que ela chamou ali de carnal. De carnal, né? Mais voltado para a questão erótica, questão mais sexualizada. Exatamente. Né? Então, entra bem por ali mesmo.
E mesmo esse amor mais erótico, esse amor, né, como ela chamou, carnal, o que a gente trouxe é que é possível amar mais de uma pessoa? Sim, é possível. E a gente tem visto isso ser uma realidade hoje. Sim. Parece muito estranho, algumas pessoas se assustam, parece muito estranho, mas é possível. E aí é até interessante a gente comentar alguns conceitos do poliamor, poligamia, porque as pessoas confundem muito. Além de acharem muito estranho, ainda tem uma confusão, Carol. Você podia explicar para eles o que é uma relação poligâmica, o que é uma relação poliamorosa? Até porque nessas novas formas de amar que a gente chama, né? A questão de ciúmes, de fidelidade, de amor, de troca, de intimidade, já são ali redefinidas, né? Reorganizadas. Então, esses conceitos não caberiam ali. Quando a gente fala de relacionamento poliafetivo, a gente está falando de relacionamentos de mais de 3 pessoas, né? Nós temos o casal, o trisal, que é casal de 3 pessoas, que pode, nem todo trisal é poliafetivo, tá? Uhum. 3 pessoas já pode ser considerado relacionamento poliafetivo, se nesse casal de 3 forem entrar mais pessoas. Uhum. É um relacionamento pautado no amor, no respeito e na confiança. Uhum. Então, pessoas que se amam, que moram juntas, ou não, né? Aí começam as definições, ou não, todas se relacionam sexualmente, podem ou não, a questão ali não é o sexo, né? É o amor. Uhum. É A o gente... afeto. Isso, é o afeto ali, é o amor. É diferente da poligamia, porque na poligamia não tem consentimento. No poliamor é consentido por todos e todas da relação que outras pessoas entrem. Isso é conversado. Uhum. Na poligamia, isso é imposto. Seja Uhum. num homem com 2 mulheres, na mulher com 2 homens, né? Isso é imposto, não há respeito e não Uhum. há ali a equidade, né? Não há ali a confiança, não há ali uma relação estabelecida na base do afeto. Uhum. Então, a poligamia ali seria diferente. Eu estou dando as definições de forma simples, tá, gente? Para a gente Uhum. poder caminhar. Quem quiser depois manda mensagem ou entre em contato que a gente conversa de forma mais detalhada, né? Tem os relações. Ou a gente pode sugerir alguma bibliografia, né? Para as pessoas, quem se interessar, estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Eu falei um pouco no Seu Amor Pode Dar Certo, né? Quem não conhece o Instagram, Seu Amor Pode Dar Certo, Isso. a Jéssica sobre novas formas de amar. Tem lá também, está gravado lá no IGTV. E a gente tem as relações livres, né? Que algumas pessoas chamam também de relacionamentos abertos, que aí vai depender de como as pessoas organizam os seus relacionamentos, né? Uhum. Se por exemplo, outras pessoas vão entrar só quando esse casal estiver junto, ou outras pessoas vão entrar mesmo sem esse casal estar juntos. Tudo isso é conversado. E nessas relações, a questão da infidelidade, que a gente conhece, que veio colada com a monogamia, não existe. Uhum. Tá? Certo. Os ciúmes, ele é trabalhado diariamente. Essas Uhum. provas de amor não são lidas nesse jeito, né? Como enquanto forma de amor, como uma rigidez. Rigidez. E é interessante observar que mesmo nesses relacionamentos, a questão do contrato, quanto é importante, porque muitas vezes as pessoas acham que num relacionamento aberto não existe traição, que tudo é permitido. E não é assim que funciona. Também existe o contrato. Eu já, assim, a gente vê, né, muitas vezes, digamos, por exemplo, um casal é adepto de swing, mas pode ser que eles só permitam swing quando eles estiverem juntos. Sim. E que o outro, de repente, queira se envolver numa prática de swing sozinho. Isso seria considerado por esse parceiro como uma traição, porque fugiu do contrato que eles tinham. Aí entra em quebras de acordo, né? De Uhum.
traição, infidelidade, por ter esse estigma, ali seriam quebras de acordo. Isso. Né? E essas quebras de acordo, elas são revisitadas. Revisitadas. Deixa eu ver aqui o que o pessoal escreveu. E eu quero conversar um pouquinho antes da gente passar, né, para falar da dor, do sofrimento que envolve. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essas traições virtuais. No início da pandemia, a gente falou muito do que podia e o que não podia nesse tempo de Covid. E para os solteiros, uma das sugestões era justamente os relacionamentos virtuais, porque existia um risco de se relacionar com uma pessoa nova e não saber, né? Vamos dizer aí da procedência, saber se essa pessoa tinha tido contato com alguém contaminado. Então, havia essa indicação de sexo virtual, de sexo verbal. Só que a gente está vendo, né, uma outra realidade, que inclusive as pessoas casadas têm tido um acesso maior a esses relacionamentos virtuais e até como uma forma de buscar algo mesmo fora de casa, porque está todo mundo aprisionado, né, fisicamente ali em casa. E aí tem todas as implicações. Sim. Fala para nós um pouquinho, Carol. Teve um aumento, né, da procura por terapia por conta dessas consideradas traições. As casadas continuam se relacionando. Travou um pouquinho. De forma. Travou? Voltou? Travou um pouquinho, mas já voltou. Voltou. Tá. O que acontece? As pessoas que estão casadas, né, confinadas dentro de casa, muitos já tinham relacionamentos extraconjugais. Então, isso começa a ser revelado. Né? O comportamento na pandemia, ele aparece porque só pode ser como? De forma virtual. E outras pessoas começaram, mesmo estando em relacionamentos, começaram a se relacionar de forma extraconjugal também. Houve um aumento de relatos. Eu não sei se realmente houve um aumento de números, por quê? A pandemia, ela não traz... Não seria o nosso... A pandemia, ela exacerba o que a gente já fazia. Ela revela, né? Como você disse, está se revelando. A palavra que eu estava procurando. Ela revela. Então, esse comportamento sexual das pessoas, né, comprometidas, ele foi também revelado. E muitas pessoas se assustaram com isso, porque partiam do princípio que ali não havia traição. Então, por exemplo, que traição vai existir se o meu marido sair sozinho na parte da noite para jogar futebol. Como se tivessem horários e locais de traição. E os desejos estão em todos os lugares. Entra lá nos conceitos de novo, né? O que é traição? Essa pergunta é muito importante e é importante que as pessoas saibam aqui que isso é muito variável. Eu me lembrei aqui de uma outra situação. Assistir pornografia. Né? Se o parceiro assiste, tem esse acesso mais constante à pornografia. É traição? Não é traição. E o que acontece? As pessoas estão tendo que dividir, né, os computadores, os iPads, enfim, o celular, acho que é o único instrumento que é individual. Né? Mas quem tem que dividir, de repente, entra lá e tem uma página que está aberta que a pessoa não fechou. Qual é a minha recomendação? Fecha você, não olha não te pertence. A pessoa, né? A pessoa fala, cara, eu não consigo, eu tenho que olhar. Falei, não, então se você olhar, você vai ter que lidar com o que você está olhando. Tem consequências. Você quer lidar com isso? Isso. Sim, vocês, enquanto casal, nunca conversaram sobre isso. Vocês conseguem conversar sobre isso agora na pandemia? Porque na pandemia não tem jeito da gente conversar e sair para esparecer. O máximo que a gente consegue, né? Um vai para a sala, outro para o quarto, um para a cozinha, outro para a varanda, se tem varanda, enfim. Depende desse espaço físico também.
É verdade. Realmente aconteceu, mas eu acredito mais nessa revelação do que, na Uhum. verdade, novo comportamento, né? É. Porque Por isso que a Jéssica está até colocando aqui, né? O famoso histórico do Google. E por isso que dizem, né? Nunca foi tão fácil trair e nunca foi tão fácil descobrir. Nesse mundo virtual, deixa-se muitos rastros. E realmente é o que você falou, até que ponto a pessoa quer descobrir. E aí, até a gente voltando, né, um pouquinho antes desse mundo virtual e até paralelo, era comum aquelas histórias, né? Eu descobria que minha amiga estava sendo traída e ficava doida para contar para a amiga a situação que eu vi. Até que ponto a amiga quer realmente saber? sim, Porque a partir do momento que a pessoa sabe, ela se sente meio na obrigação de tomar uma atitude e ela é cobrada socialmente a tomar uma atitude. sim, E eu acho que as pessoas que estão aqui, é muito importante que elas se deem, né, quando se viverem situações assim, que elas se deem tempo. Ninguém precisa tomar uma atitude precipitada, né? Todo mundo tem ali um tempo, pode pensar, pode tentar conversar e saber o que cada um dá conta. Eu falo muito para as pacientes que trazem essas histórias de infidelidade no consultório, porque o consultório de ginecologista é lugar mesmo de dar uma descarregada. Então, o que você dá conta? E até a gente pode entrar nessa questão agora da dor, porque a dor é grande. Como você disse, é como se fosse ali um estresse pós-traumático. Então, o que eu dou conta? Porque a gente vê que muitas vezes a pessoa às vezes quer até continuar numa relação, mas toda hora ela traz essa mágoa. E o que sim. fazer com tudo isso? Com essa dor, com essa mágoa? Como é que os psicólogos ajudam aí, Carol? É uma dor assim, é uma dor individual, né? A gente volta, né, para a pessoa, quem atrás, é uma dor. A gente abre esse espaço de escuta, né, para a gente refletir juntos, sem julgamento, né, sem opiniões, porque quando conta para uma amiga, às vezes espera uma opinião, às vezes não vem a opinião que queria, aquela coisa toda, né? Mas ali no nosso espaço, não, é um lugar de escuta e acolhimento. E é um processo geralmente demorado, porque, bem como o estresse pós-traumático, você pode ter chegado num ponto de equilíbrio e passa 3, 4, 5 meses, alguma coisa serve de gatilho. E você lembra tudo de novo. E você não só lembra tudo de novo, como você sofre tudo de novo. Então, é um processo contínuo, por isso que eu disse que é doloroso e demorado, porque é um processo, é uma reorganização. Aí vai depender dos sintomas que essa pessoa tem, das perdas que essa pessoa teve. Eu digo essa pessoa porque a gente sempre acha que são só as mulheres que sofrem. Não, Não são. não são. Né? Os homens também sofrem, dependendo da relação que eles têm e como é que isso foi estabelecido ali dentro dessa relação. Uhum. E é Então, um a gente processo de luto, né, Carol? alguns passam também por um processo de luto, né? Processos, alguns sintomas que a gente pode colocar também sintomas depressivos, né? Não Sim. necessariamente depressão, bem como no processo de luto, ter os sintomas, mas não ter a depressão, que é reorganizar quem eu sou. Uhum, Por que o processo de luto? Porque eu perdi alguém. uhum. E junto com esse alguém, vem outras perdas, muitas vezes perdas financeiras, né, de status social, a perda às vezes dos filhos, daquela convivência 24 horas ali, que não se tem mais. Então é uma mudança muito grande. E até daquele parceiro ou parceira idealizado, porque eu vejo casos em que assim, era uma idealização muito grande, de repente você descobre uma pessoa completamente diferente do seu lado, e é muito difícil lidar com isso. E junto ainda vem assim que você tem a traição, a infidelidade, junto com essa mudança dessa perspectiva, da forma como você enxergava essa pessoa. A É muita forma como coisa, né? é muita coisa, porque tem a forma como eu enxergava essa pessoa, né? Que vem a idealização. Então eu perco essa pessoa,
eu vou ter, para elaborar, eu preciso passar por um processo de luto e eu me perco. Porque se a minha identidade estava pregada a essa idealização, eu me perco. Vai ter que se redescobrir. Eu tenho que me redescobrir, me reconstruir, né? E me trazer a minha nova identidade enquanto pessoa autônoma. Isso. Então, é um processo longo. Né? O luto já é um processo longo. Construção de identidade é um processo eterno. A gente começa, né, no nosso nascimento, a gente constrói nossa identidade. Não é algo que a gente constrói e para. A gente está sempre em construção. E esses rompimentos, eles trazem essa reconstrução. Uhum. Dependendo da pessoa, como é que ela vivenciava esse relacionamento, a gente vai trabalhar com transtorno de estresse pós-traumático. Pós-traumático. Ou a gente vai trabalhar num processo de luto. Independente, gente, de tempo. Se ficaram 10 minutos ou se ficaram juntos 100 anos, né? Dependendo da idealização, como é que fez essa fusão, esse desfazimento, não sei se eu estou inventando essa palavra, é uma ruptura que é muito profunda. Profunda. Carol, e tanto nos relacionamentos que realmente terminam, porque como a gente viu aqui hoje, né? Nossa pergunta do título da live é se a infidelidade é o fim da relação, e eu acho que a gente fez muitas reflexões e a gente viu que nem sempre é o fim da relação. E tanto nas pessoas que realmente chegam ao fim, resolvem colocar um término nessa relação, como aqueles que resolvem dar uma segunda chance, vão passar por esse processo. Não é um caminho muito fácil, mas... E é um processo para quem foi traído e pode também ser um processo para quem traiu. Uhum. Porque às vezes a pessoa pensava naquilo enquanto fantasia, lembrando, né, que a gente fantasia, a gente deve executar. Aí a pessoa vai lá e executa e não dá conta daquilo que ela fez. Uhum. É outro processo de ruptura. Uhum. E é um sofrimento também. Aí essa pessoa chega para você num consultório e você tem que acolher essa pessoa. Por isso que o que é, né, o que é nosso fica de fora, enquanto crença. Porque muita gente me questiona, mas você vai receber o traidor? Eu falo assim, gente, vamos rever essa sua pergunta. Essa pergunta diz muito sobre você, né? Não sobre o traidor. Então, por quê? Porque essa pessoa pode estar passando por um sofrimento. Pode. Primeiro, que está todo mundo chamando ele de traidor. Está sendo condenado. Tem nome para tudo. E não tem acolhimento para nada, não tem acolhimento para nada. Fica difícil da pessoa se reorganizar. Reorganizar. A regulação emocional é nada. A gente acolher sem julgamento. E a gente tem muitos profissionais aqui, e inclusive, assim, os terapeutas têm que trabalhar isso, porque se a gente dissesse, eu já vim pronta, eu virei terapeuta, eu já não faço julgamento de ninguém. É mentira. Isso é um trabalho que a gente vai fazendo, né, no nosso dia a dia, nos encontros que a gente tem, nas discussões, na nossa própria terapia. A gente precisa trabalhar isso porque nós somos humanos e muitas vezes as histórias esbarram em algumas coisas que são nossas, que a gente também tem que passar por esse processo de desconstrução. E eu acho que... Supervisão. Supervisão. Eu gosto muito de um termo que a Roberta, psicóloga lá do Prosex, falava, que a gente tem que ser amoral. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não somos, né, aquela pergunta o comentário que eu fiz no início, nós aqui não estamos para condenar ninguém, nem para absolver ninguém. Mas o que a Carol acabou de falar, para acolher e ajudar essa pessoa a fazer essas reflexões, né? Se reconstruir, se reencontrar, porque são seres humanos e merecem o nosso acolhimento. Não é mesmo, Carol? Exatamente. E às vezes a pessoa se redescobre ali naquele momento, né? Muita gente
descobre monogâmico em situações de infidelidade. Infidelidade. E o relacionamento se reconfigura e vai. E é muito interessante observar isso, é o que a gente já falou. Alguns relacionamentos realmente não vai ter esse movimento, né, de estarem juntos e querer reconstruir. E aí até tem a questão, às vezes, outros fatores. Às vezes não, geralmente não foi só a questão da infidelidade, já tem outros fatores juntos que Às acabam. vezes a Foi só a né? gotinha final. Isso. Assim como tem casais, né? E aí, tanto homoafetivos como heteroafetivos, que eles vão querer começar um novo relacionamento, que aí seria, né? Um novo casamento. Aí, lembrando que o Rodrigo fala novamente: vocês querem começar um novo casamento? Querem casar de novo? Então, vamos lá, fazer esses contratos, vamos conversar. E o que a gente vê é que alguns melhoram muito, nem tudo piora, nem tudo acaba. A gente tem que redefinir o que é um casamento. Uhum. O que é um casamento para mim? Eu vou me juntar a essa pessoa com qual finalidade? Qual vai ser o nosso vínculo? Nossa, Carol, mas isso está parecendo um planejamento estratégico. Pode ser, que seja saudável, que faça feliz. O sentimento está ali. Essa questão mágica, né, do amor, que o amor vai resolver tudo, é o que trouxe a gente até aqui hoje. Até aqui. Isso né? mesmo. Não de forma saudável. Então vamos, né? Trazer saúde para as relações. Para as relações. Aí a gente consegue falar em saúde sexual, em saúde emocional, né? Saúde física, se a gente trouxer saúde para os sentimentos que a gente vive. Emocional de novo, né? Isso mesmo, Carol. Vamos ler as perguntas aqui para a gente terminar, né, Carol? Vamos, quantas o assunto rende, já foram aí mais, acho que uns 22 minutos, mais de 20 minutos. Então, a Tatiane colocou aqui, ó. E como é bom ouvir sobre assuntos tão delicados como esse. Para quem já foi traído ou já traiu, abre um leque de definições e redefinições. Gratidão. Cumprimos nosso papel, hein, Carol? De ouvir isso aqui, eu me sinto muito feliz. Ó, tem gente batendo palma em pé. A ideia, gente, é parar para pensar. Parar o que é realmente nosso e o que a gente, né, comprou e pagou à vista, né? Sem saber o que está comprando. Né? Olha, relacionamento toma. Não, relacionamento pode ser do jeito que você quiser. Desde que você seja coerente e respeitosa com a outra pessoa. Isso né? mesmo. Responsabilidade afetiva. Então, isso. a gente precisa lidar com tudo isso. Sim. E fica, na verdade, gente, depois muito mais fácil. Muito mais leve. Fácil, muito mais Carol, leve. Mais leve. Ó, mais leve. A Rita colocou aqui, as próprias. É psicóloga, que bom. Que bom ter você aqui, Rita. As próprias pessoas já se julgam. Então, a pessoa ali que traiu, eu imagino que seja isso que ela está querendo dizer, já se julga. Nós, profissionais, não precisamos nem devemos julgar para aumentar o sofrimento dos nossos pacientes e seus parceiros ou parceiras. É bem isso mesmo, né? A pessoa já chega se sentindo julgada. Sim. E a Thaline, que participou muito da nossa live hoje, foi ótimo. Obrigada aí, Thaline. Colocou, eu fundei uma rede social para quem quer ter filhos sem sexo com um amigo. Muito interessante, né? Ter essas outras possibilidades, as pessoas que têm aí um objetivo comum poderem se unir em busca, né, de atingir esses objetivos. Doutora Lidiane, minha amiga querida, colocou aqui. O que explica uma pessoa que foi traída e sofreu muito encontrar uma nova pessoa e acabar traindo esse novo amor? A pessoa que foi traída antes vai trair? A pessoa foi traída, sofreu muito, e aí ela encontra uma nova pessoa e ela trai esse novo amor. Gente, assim, a gente sabe só um pedacinho da história, né? Então eu não posso dar uma resposta que seja certeira, porque isso a gente, né, faz toda essa elaboração num processo terapêutico. Mas num bate-pronto, digamos assim, a pessoa já traiu antes de ser traída novamente, já que doeu tanto?
né? Já vi isso em consultório, por exemplo. Não, deixa eu logo antes que eu seja traída. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa não elaborou o luto dela, não elaborou a perda dela. E a gente só deve entrar numa nova relação se a gente estiver bem. Isso. Isso fala Né? da pessoa, né? E é importante a pessoa, às vezes, ir para terapia e se perguntar muito o que isso fala de mim. A gente precisa se fazer essa pergunta em relação às nossas atitudes. Porque Se eu o estou que fazendo alguma coisa que me fez mal, eu não parei para poder elaborar, eu não estou bem. é Estou bem. Eu importante, posso né? tudo da outra pessoa, na pessoa nova que está comigo, o que não é resolutivo. Uhum. Lá Muito no importante. pedacinho nosso, lá nesse pedacinho secreto nosso. Então a gente só deve se envolver estando inteiras. Isso. Ou Muito inteiros. importante. Né? Junta os caquinhos sozinha e depois vai para jogo. Mas se eu vou para o jogo para outra pessoa juntar os meus caquinhos, fudeu. Sim, não Uhum. tem outra palavra. Não tem uma palavra assim. É a palavra mesmo, Carol. Porque não tem. Vamos cuidar, né? A gente tem que ir lá, juntar esses caquinhos, ver o que a gente quer fazer com esses caquinhos, né? Que Esse... configuração a gente vai dar para esses caquinhos, como que nós vamos reconstruir. Isso é muito Amém. importante. A Isso é o Lurdinha mais colocou aqui, olha que legal, Carol. Doutora Joyce, essa live de hoje foi maravilhosa. Me ajudou muito a refletir sobre meu relacionamento. Obrigada, doutoras. E a intenção ótimo. é essa mesmo, Lurdinha, é trazer essas reflexões. Ó, ganhamos parabéns de novo, doutora Célia. Obrigada, doutora Célia. A Que Thaline bom. colocou aqui novamente. O problema de ser não mono é não achar que há alguém que compactue com isso. Então, levamos fama de sair com todo mundo e acabamos não saindo com ninguém. Isso ainda passa muito pelo preconceito, né? Das pessoas quererem colocar todo mundo numa caixinha e não Isso aí é entender, né, que existem isso diferentes. a forma que a gente se posiciona, né? É, pois Porque eu não pegar, né? Oi, tudo bom? Eu não sou monogâmica e estou procurando um relacionamento aberto. Não é assim, né, pessoal? uhum, Então a é, gente tem que ter a gente que vai construindo o conhecimento. Então, a ideia de colocar aí uma sementinha para vocês repensarem os acordos, né? O relacionamento de cada um de vocês, o que, que pode melhorar, o que, que seria realmente uma infidelidade, o que, que a gente pode construir juntos, aí sim a gente vai quebrando. Se vai isso, continuar ou não monogamia, se é a favor ou não, a questão não é essa. não é A essa. questão a gente precisa falar sobre desejos. E quando eu falo sobre desejos, eu não estou falando exclusivamente de desejo sexual, dele também. Isso. Porque sexo é bem bacana, desde que ele seja bacana mesmo. Bacana de Né? verdade. Isso mesmo. Bacana. Ó, sua vizinha tá por aqui. Nessa, Leão. Parabéns, vizinha. Adorei, Carol. Não é minha realidade, espero nunca viver isso, mas sempre bom aprender. Vim para te prestigiar. Nessa, e mesmo que não seja a sua realidade, você pode ter amigas vivendo essa realidade, amigos, e com certeza a gente você tendo esse olhar diferente, você poderá ajudar muito mais as pessoas, né, que viverem essa situação. Colocou, né? A questão não é sermos contra a monogamia, não é isso. Mas que esse casal seja feliz dentro dessa escolha e que se organize dentro dessa escolha, que pode ser bacana, gente. Sim. Tudo se for do jeito que a gente quer e a gente pode compartilhar. Que maravilha. Acho que tem alguém aqui, a Maíra deve estar nos Estados Unidos. Pôs uma bandeirinha aqui. Maíra Mariano, obrigada aí pela participação. Parabéns pela live. Doutora Fátima, parabéns. Vocês foram ótimas e humanas. A Luciana, deixa eu Que ver. bom. A ideia é essa, É essa né? De mesmo, né? Isso. idade para as relações. A Thaline fez mais um comentário aqui. A não mono normalmente respeita a monogamia alheia, ou seja, não mono não se relaciona com pessoas comprometidas em monogamia. Claro, se houver sororidade, né? E empatia. Muito legal. Pois é, Não, ótimo. Carol. Tem mais alguma coisa que você queira comentar que a gente esqueceu?
Não, acho que a gente... Deixa eu olhar minha colinha. Dê sua colinha, porque eu já olhei a minha. E tudo A gente falou sobre os principais. A gente tem que pensar nessa questão, monogamia é uma possibilidade, mas não é a única. E a gente pensar nisso enquanto respeito pela minha escolha em ser ou pela escolha da pessoa em não ser, né? E não jogar, né? Pegar e já com o meu julgamento eu determinar que essa pessoa é traidor, traidora, e que, como se fosse ali um senso de valor, né? A pessoa perde todos os outros valores que ela tem por conta de uma infidelidade, e não é bem por aí. Somos todos humanos, estamos todos em crescimento, então a gente tem que parar para pensar no nosso. Como é que eu quero o meu e como é que eu posso acolher de quem está perto de mim e precisa de um olhar diferenciado. Muito importante, respeitar essas diferenças. Exatamente, esse respeito à diferença aí. Né? A questão passa bem por aí. Né? Que aí vem todas as novas formas de relacionamento, vem todas as possibilidades, né, de conjugalidades, orientações afetivos sexuais, a flexibilização que vem acontecendo, tá tudo aí. Então vamos olhar pessoas e acolher e entender. Pessoas. Né? Eu costumo dizer, aceitar as pessoas como elas são não muda nada na minha vida, mas muda na vida de quem é aceito. Faz toda a diferença. A gente ser aceito do jeito que a gente é. Né? Isso é muito importante. Esse pertencimento. Que é o que eu busco lá, né, na infância, na primeira triangulação, pertencimento, é o que a gente tem que trazer hoje. Isso. Perfeito. A gente dá um laço na live. Isso é maravilhoso, né? Então, nós vamos fazer nossa foto do coração, que eu adoro. Né? Esse coração representa muito afeto para todo mundo que está aqui. Eu quero assim agradecer de coração. Foi um momento assim maravilhoso. Agradeço a Carol por essa oportunidade de a gente estar falando desse assunto, trazer todas essas reflexões que são muito ricas. E agradecer todas as pessoas que entraram aqui 2 vezes, né? Já está tarde, as pessoas estão aqui com a gente, conversando. Pelo convite, né? Foi ótimo. E a gente está à disposição, se alguém, né, tiver bugado muito, né? Eu já estou acostumada a bugar com a Carol, isso é ótimo. Aqui. Então, vocês podem, né, sabem onde nos encontrar. E agradeço mesmo, Joyce e todo mundo aqui. Obrigada, gente. Beijo. Vamos e o nosso fazer, então, vamos fazer aqui que tem sempre alguém para fotografar. Aí. Agora vamos fazer nosso brinde? De novo, para fechar com o nosso brinde. Tchim, tchim. Ao amor saudável. Ao amor saudável, isso mesmo. Que sejamos muito felizes com esse amor saudável, buscando essas possibilidades nos nossos relacionamentos. E muito diálogo, né, Carol? Muito diálogo. Muito amor, muito diálogo. Gente, muito obrigada. Vamos segurar a taça aqui para alguém fazer uma foto. Ai. Muito obrigada a todo mundo. Tem que beber, gata. Ai, gata, é mesmo? Dá azar. Não vou falar o resto da frase, só vou te falar dá azar. Dá azar. Isso mesmo. Então, bebemos esse vinho maravilhoso. Espero que em breve a gente possa, né, estar juntas, não só nas lives, mas se reencontrando e tomando esse vinho pessoalmente. Tá bom? Com certeza. Boa noite a todos, beijo. A live vai ficar gravada, vocês podem acessar, né? Podem assistir, compartilhem com os amigos. E a doutora Célia está brindando aqui com a gente. Obrigada, doutora Célia, que maravilha. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Beijo, viu? Beijão. Beijo, Carol. Obrigada. Beijo.